Deixa-me estar a pôr assim. Bom dia a todos. Vamos então começar este painel da manhã. Começa com a minha apresentação sobre os resultados finais, uma parte dos resultados finais de um estudo sobre o computador Magalhães e o programa E a Escolinha, e que será comentado depois pelo professor Pérez Torner, da Universidade Autónoma de Barcelona, a doutora Eveline Bevor, do CLEMI, que já foi aqui apresentada ontem, e o professor Manuel Pinto, da Universidade de Minho, são os três consultores científicos do projeto. Queria começar por dizer que, se não estivesse convencida já da importância da literacia para os média, ontem, ao ler no Jornal Público a notícia sobre este projeto, teria ficado realmente convencida da importância da leitura crítica da informação e da leitura crítica das notícias, porque é, do meu ponto de vista, uma notícia vergonhosa relativamente àquilo que é a interpretação e a leitura dos dados deste projeto, e, portanto, demarco-me desde já. Irei exercer também o direito à resposta com um jornal, porque, de facto, um jornal de referência, que é suposto ter um jornalismo de qualidade, acaba por nos apresentar dados completamente diferentes daqueles que nós obtivemos. E, portanto, queria ficar também aqui com essa marca, porque estamos a falar de literacia para os média e, portanto, é preciso essa visão crítica relativamente também às notícias, não é? Aquilo que nos chega diariamente. Bom, posto isto e esta à parte, este projeto é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A equipa de investigação é uma equipa pequena para um projeto tão ambicioso. Eu coordeno o projeto. Os outros colegas são da Universidade de Minho, Helena Sousa, que não está aqui, Luís Pereira, que está aqui presente, e a Ana Mel, que também deve andar por aí, que é bolseira de investigação. Então, como eu disse no início, os três consultores científicos são os comentadores deste painel. O projeto teve como objetivo, tinha dois focos centrais: analisar as políticas subjacentes ao programa E a Escolinha, onde se enquadra a distribuição do computador Magalhães, e também analisar os usos e as práticas que as crianças fazem do computador na escola e em casa. O projeto teve uma duração de 36 meses, começou em maio de 2010 e termina neste mês, portanto, no final deste mês. Relativamente à sua metodologia, é uma metodologia diversificada. Portanto, começou por fazer uma análise à cobertura mediática ao longo de 2 anos, relativamente ao modo como era apresentada esta medida política e como era apresentado o computador na imprensa, e, apesar de não estar inicialmente previsto, quando fomos para fazer a pesquisa documental, aquilo que nos aparecia era sobretudo notícias da imprensa, e, portanto, verificamos que era importante olhar para o modo como era comunicado pelos jornais, sobretudo, como é que esta medida era comunicada à sociedade, porque disso também nós considerávamos que se iria criar uma opinião sobre este programa e sobre o computador. Fizemos também entrevistas aos decisores políticos responsáveis pela criação e pela implementação desta medida. Esta parte do trabalho não irei aqui hoje apresentar, porque em 20 minutos tem que se fazer uma seleção muito apertada dos dados.
Fizemos também uma pesquisa documental, recolhemos cerca de 200 documentos, embora nem todos centrados na medida. Aliás, há poucos documentos centrados no programa É a Escolinha, mas sobre o uso das tecnologias e, nomeadamente, sobre as questões do plano tecnológico para a educação, que é muito mais amplo, muito mais abrangente que o programa É a Escolinha. Portanto, o programa É a Escolinha é apenas um programa do plano tecnológico para a educação. E a parte que iria apresentar, então, seria esta parte relacionada aos questionários, questionários aos alunos, para ouvir da sua voz o que é que eles fazem com o computador, em casa e na escola, o que é que eles acharam desta medida governamental, aos seus professores e aos encarregados de educação. E está, neste momento, em curso os estudos de caso, numa turma que usa o Magalhães e outra turma que não use, e para fazermos, neste momento, não podemos esquecer que o programa, entretanto, foi suspenso, para não conseguimos encontrar das escolas inquiridas uma turma que esteja a usar o Magalhães, e por isso tivemos que ir para outra região. Relativamente ao programa Escolinha, o que nós temos aqui neste slide é aquilo que existe sobre o programa em termos oficiais, documentação oficial ao nível dos objetivos. Foi muito importante as entrevistas que realizamos, porque permitiu-nos aprofundar e permitiu-nos alargar todos estes objetivos relativamente a esta medida e, portanto, discuti-los também com quem esteve responsável pela sua criação. Em termos gerais, era garantir o acesso dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico a computadores pessoais com conteúdos educativos. E, portanto, estava prevista uma entrega de 750 mil computadores e, segundo o relatório do Tribunal de Contas, foram entregues perto de 500 mil, o que correspondia mais ou menos à população escolar entre 2008 e 2011, a população escolar do primeiro ciclo. Para contextualizar, não é? Para não nos aparecerem assim os resultados dos questionários, é importante também olhar de uma forma rápida sobre o modo como foi falado, como foi apresentado este programa. E como é que os próprios, neste caso, o ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, e uma das ministras da Educação, que esteve portanto, Maria de Lourdes Rodrigues, na implementação do programa, como é que também comunicaram este programa. E dizia-nos o ex-primeiro-ministro que quando o Magalhães entra numa casa, nunca mais essa casa será a mesma. O Magalhães é um computador para ser utilizado dos 7 aos 77 anos, é um computador que faz tudo aquilo que nós necessitamos. E diria, então, a ex-ministra da Educação, também o programa é um meio poderoso que pode fazer com que tudo mude, pode fazer com que uma criança que tem dificuldades na aprendizagem aprenda melhor e mais rápido. Portanto, esta contextualização também é importante para depois fazermos a ligação com aquilo que acontece na realidade, com aquilo que acontece no contexto da escola e no contexto da família. Analisamos também artigos de opinião sobre o Magalhães e aqui temos alguns depoimentos, um a favor, outro contra, e um que eu considero que é o mais ponderado, que é da Alice Vieira, e que coloca para nós, a equipa do projeto, a tónica naquilo que é a questão central deste programa e a questão central da importância do programa, que é quando ela nos diz: se os miúdos não forem ensinados a raciocinar, a fazer uma pesquisa, a usar um texto como deve ser, a não se limitarem a copiar o que vem no ecrã, o Magalhães não serve para nada. E, portanto, coloca aqui a questão logo à partida, não só do acesso, mas também depois o que é que se faz com o computador, como é que as crianças são orientadas para os usos e, nomeadamente, para a pesquisa a partir do computador. Como é que o Magalhães é apresentado à sociedade? E aqui já fazendo uma síntese entre a análise da imprensa, da cobertura da imprensa, e a análise documental.
de facto, foi apresentado num cenário de grande fascínio, num poder forte que era dado ao computador e à tecnologia, prevendo-se uma revolução do ensino do primeiro ciclo, com a entrada do computador na escola, portanto, uma revolução ao nível do processo de ensino-aprendizagem, como eu penso que ficou também evidente naquelas duas citações que referi há pouco. E um poder intrínseco de inovação relacionado, ligado, portanto, à tecnologia e ao acesso a essa mesma tecnologia. Mas, como nos diria Jacinto, através de Eça de Queiroz, no romance A Cidade e as Serras, quem não admirará os progressos deste século, não é? Portanto, quem é que não se fascina, quem é que não se maravilha com as questões da tecnologia? Relativamente às questões de análise que eu gostaria agora de tratar nesta apresentação, e desde já peço desculpa pela quantidade de dados que vou apresentar, depois teremos a oportunidade de os comentar e também de os debater, mas tinha que dar um panorama daquilo que acontece, do que foi a realidade na perspectiva das crianças, dos pais e dos professores. De um modo geral, apresentei já os objetivos do programa Escolinha e o enfoque do programa. Relativamente às crianças, quisemos saber qual o impacto desta medida governamental no seu cotidiano, que usos fazem de computador na escola e em casa e que opinião têm sobre este programa governamental. No que diz respeito aos professores, se usam o computador nas atividades pedagógicas, se foi ou não usado, o que pensam do programa, e em relação aos pais, qual o significado do computador Magalhães para a família, se contribuiu para a sua inclusão digital e também que opinião é que tem sobre este programa. Em termos de constituição da amostra, inquirimos 11 de 3 agrupamentos do Conselho de Braga, queríamos inquirir todos, mas os que não foram inquiridos foram os que não se mostraram disponíveis para colaborar no estudo, 32 escolas de 72 do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho de Braga, o que significa uma amostra de 1.525 alunos do terceiro e quarto ano, 1.270 encarregados de educação e 80 professores. Se olharmos aqui para o Conselho de Braga e para os agrupamentos, vemos o que está a castanho, portanto, são os agrupamentos que não foram, ou as escolas dos agrupamentos que não foram inquiridas e, portanto, acho que fizemos uma boa cobertura em termos da representação dos agrupamentos deste Conselho. A amostra, portanto, não é apenas 1.509, mas só 1.509 é que nos revelaram o seu género, portanto, 761 são do género masculino e 748 do feminino, e 52% frequentavam o quarto ano, 48% o terceiro ano. Inicialmente pensamos apenas inquirir os alunos do quarto ano, à medida que íamos fazendo o estudo verificamos, no entanto, que os alunos do terceiro ano tinham uma versão diferente do computador, porque tinham a versão 2, o Magalhães 2, a versão 2, que era uma versão muito mais avançada que a versão 1, e portanto começámos a perceber que teríamos aqui alguma lacuna no trabalho se não apanhássemos também os usos do Magalhães, da versão 2 do Magalhães, que viremos a verificar que de facto é muito mais utilizado que a versão 1 do computador, precisamente pelas suas características em termos, sobretudo, de hardware. No que diz respeito à idade, 750 têm 9 anos, mas andam ali, portanto, na faixa etária habitual, normal, do primeiro ciclo, portanto, entre os 8 e os 10 anos de idade, alguns também com idades inferiores, outros poucos, não é? Com idades superiores. Relativamente às habilitações dos pais, para nós foi uma surpresa termos encontrado esta percentagem de pais do ensino superior e do ensino secundário. Estamos a falar de escolas públicas e estamos a falar de uma constituição aleatória da amostra e, portanto, que não é representativo da realidade portuguesa, mas, efetivamente, são muitos pais com formação de ensino secundário ou formação superior.
83% das crianças inquiridas vivem com o pai e com a mãe, 14% apenas com a mãe, só 1% vive com o pai e 83% destas crianças têm irmãos. Isto também para termos algum enquadramento, não é, destes agentes, portanto, quer das crianças, quer agora dos encarregados de educação. 76% dos encarregados de educação que responderam ao inquérito são mães. Penso que isto também não é grande novidade, não é? São geralmente as mães que aparecem mais como as encarregadas de educação e predispostas também, portanto, a colaborar neste tipo de trabalhos. 22% são pais e 2% são outros familiares, nomeadamente avós e outros irmãos mais velhos. A faixa etária, 65% situa-se entre os 35 e os 44 anos e em termos de habilitações tínhamos visto já também através dos inquéritos das crianças que de facto, e portanto, e aqui confirma-se, são sobretudo encarregados de educação com formação superior ou de ensino secundário e também terceiro ciclo. O que corresponde também depois às profissões, nós seguimos a caracterização nacional de profissões. Para esta caracterização estamos agora a trabalhar para a tornar um pouco mais reduzida, mas portanto as habilitações correspondem depois àquilo que nós vemos neste gráfico relativamente às suas profissões. Chamaria apenas a atenção para um número significativo de desempregados, 12%, o que é de facto uma taxa elevada. Quanto aos professores, 94% são do género feminino, 63% com 45 a 54 anos, 27% abaixo desta idade e 11% acima. 95% em bacharelato ou licenciatura, significa que apenas 5% têm uma formação de pós-graduação ou de mestrado, nenhum tinha doutoramento. A maioria, 53%, tem entre 20 e 30 anos de serviço, 10% tem menos de 10 anos de serviço, 14% entre 10 e 19 anos e 23% tem mais de 30 anos de serviço. Entre a lecionação do terceiro e quarto ano há aqui um equilíbrio, sendo que 8% lecionam ambos os anos. Então, são turmas que funcionam juntas, terceiro e quarto ano. Este gráfico, para nós, este dado foi, de facto, foi uma surpresa, não é? Portanto, olhar para o que as crianças nos diziam em termos dos meios mais importantes para a aprendizagem. Sobretudo porque é uma representação daquilo que elas consideram que é mais importante. Porque não é, efetivamente, a sua prática, não é? Portanto, o que elas fazem realmente, por exemplo, olhamos aqui para os videojogos, que é o que aparece em último lugar, não é? Aquilo que elas menos valorizam em termos para a sua aprendizagem. No entanto, aquilo que elas valorizam efetivamente no computador são os jogos, aquilo que elas mais fazem também com mais frequência são os jogos. Portanto, aqui o que nós temos, não é? Livros da escola, professor em segundo lugar e depois o computador e a internet, jornais e revistas, mostram-nos efetivamente a representação que a criança tem daquilo que é o importante para aprender ou daquilo que o adulto acha que é importante para aprender e, portanto, não deixou de facto de ser uma surpresa. Em termos de tempos livres, o que elas gostam de fazer, usar computador, ver televisão, ouvir música, ler livros e navegar na internet, mas também em casa, particularmente na casa, gostam de brincar, simplesmente brincar, jogar e o praticar desporto também aparecia de uma forma significativa. As perspectivas dos pais sobre a utilização dos média, para nós também foi uma surpresa este resultado, porque efetivamente, obviamente que não foi perguntado assim aos pais, não é? Portanto já tem a elaboração nossa, mas sobre a importância de se trabalhar os meios de comunicação no contexto da escola, no contexto de sala de aula, se consideravam que era importante promover esse uso mais crítico e mais seletivo, 83% dos encarregados de educação concordavam que era importante este tipo de formação. Relativamente aos meios mais importantes para a utilização na escola, portanto, para essa utilização crítica, consideravam que era mais importante o computador, a internet, jornais e revistas e o telemóvel e os videojogos apareciam então em último lugar. Para termos uma ideia também de como é que valorizam os meios e como é que valorizam a sua entrada no contexto escolar e a importância da sua abordagem.
96% das crianças adquiriram o computador, portanto, o que é realmente um número muito significativo, não é? Portanto, a maior parte teve acesso, apenas 4% não adquiriu, uns porque optaram por não comprar porque já tinham outros computadores, mas também uma fatia pequena de crianças que eram imigrantes e, portanto, que estavam ainda num processo de adaptação ao nosso país e à nossa cultura escolar e, portanto, que não tinham adquirido o computador. Temos aqui o Magalhães 1, Magalhães 2, portanto vemos de facto que o quarto ano tinha sobretudo adquirido a versão 1 do Magalhães e o terceiro ano, 94%, o Magalhães 2, não é? Portanto que isto teve a ver com o processo de distribuição e daí ter dito no início que foi realmente importante termos olhado para esta utilização de ambas as versões do computador, sobretudo porque, por aquilo que eu também referi, que o Magalhães 2 era muito mais desenvolvido em termos de hardware, mas também de software. O Magalhães foi o primeiro computador a entrar em casa, 86% dos pais disseram que não, apenas 14% disse que sim, portanto, apesar de terem adquirido o computador, portanto, uma percentagem muito significativa, não foi o primeiro computador para muitos lares a entrar em sua casa. No entanto, há esta questão aqui fundamental, que foi muito, muito mencionada pelas crianças e também pelos pais, que era o computador pessoal, o meu computador. Não é o computador do pai, não é o computador da mãe, não é o computador da casa, é o meu computador onde eu posso mexer e onde eu posso mandar. E, portanto, isso era uma questão fundamental para a criança, onde ela podia, inclusive, personalizar o computador com, por exemplo, autocolantes, que também encontramos vários com esse tipo de personalização. Vemos também que, em termos de cruzando a entrada de Magalhães em casa com as habilitações, que foi realmente significativo para os níveis de escolaridade mais baixos, portanto, correspondendo ao primeiro e ao segundo ciclo, e, portanto, nos outros, não quer dizer que ele não tenha entrado nos outros níveis de habilitações, mas foi já uma presença menos significativa. Portanto, aqui mostra-nos então que 91% dos encarregados de educação nos diziam que tinham já outros computadores em casa. É interessante verificar que apenas 5% adquiriram a banda larga, portanto, houve uma adesão pouco significativa à internet, portanto, juntamente com a aquisição do Magalhães. 67% dos lares têm internet wireless em casa, 20% têm internet por banda larga, por banda larga e 13% não tinha acesso. Quanto ao uso do Magalhães, dos 96% que adquiriram o Magalhães, 66% declararam usar o Magalhães e 34% referiram não usar. Já vamos ver também os motivos. 72% tinham acesso no computador Magalhães à internet, 28% não tinham acesso. Estes são os dados referidos pelas crianças. Se olharmos para os questionários dos professores, 88% diz que tem internet na escola, portanto isto também já é resultado do próprio Plano Tecnológico para a Educação, que tinha também esse objetivo, 12% diz que não, e na sala de aula 54% diz que tem acesso na sala de aula e 46% não. Mas é curioso verificar que alguns dos obstáculos que os professores apontam para não uso do computador na sala de aula é a questão de não terem acesso à internet, mas se nós olharmos para aqui, portanto, acesso à internet na escola, 88% é já uma percentagem significativa destas escolas de primeiro ciclo com acesso à internet. 37% dos inquiridos, portanto, dos encarregados de educação inquiridos, portanto, eram beneficiários da ação social escolar e 63% pagou, então, a totalidade do computador, que era 50 euros, embora o computador, nesta fase, tivesse um valor de mercado, à venda no mercado, de cerca de 300 ou mais euros. Portanto, e também esta questão do preço acessível, ou até do custo zero ou a 20 euros, portanto, acabou também por funcionar, não é? E por levar a que muitos adquirissem o computador.
O uso do Magalhães na escola, e agora temos aqui alguns cruzamentos entre aquilo que são os dados das crianças, provenientes dos canais das crianças e os dados provenientes dos professores. Vamos sempre olhar aqui um bocadinho para os dados cruzados, embora não verifiquei grandes disparidades nas respostas destes 3 grupos, como também vamos verificar. 54% diz que usa apenas às vezes, todos os dias é uma percentagem de 1%. Onde é que usam mais o computador em termos das áreas disciplinares do primeiro ciclo? Aparece a língua portuguesa, depois o estudo do meio, a matemática, o outra são as AEC, portanto as atividades extracurriculares, em que algumas escolas têm a área de tecnologias de informação e comunicação, onde o computador era bastante usado. Os que não usam o Magalhães, se gostariam de usar, sim, 89%, portanto, declaram que gostariam de usar, e 11%, portanto, dizem que não estariam interessados neste uso. Relativamente aos professores, dizem que nunca usam 8%, 28% já usei, mas agora não, também já vemos ali algumas razões à frente. Uso, mas com pouca frequência, 43%, portanto é a percentagem mais significativa. No entanto, 21% ainda dizem usar com frequência. Os motivos do não uso do Magalhães, então. Os alunos dizem, e vemos aqui também agora a relação entre a versão 1 e a versão 2, não é? Dizem, avariou, não gosto de usar, ou uso outros computadores. Portanto, preferem usar outros computadores ao computador Magalhães. Relativamente aos dados dos professores, são dados interessantes porque nos mostram que os não-usos estão muito mais ligados às questões técnicas e às questões da logística da própria escola do que propriamente às questões pedagógicas. E eu, quando fomos inquirir, levávamos quase como pressuposto que a questão pedagógica poderia ser uma variável importante. No entanto, se olharem para aqui, não tem informação para introduzir as TIC na sala de aula, apenas 2 referem esse elemento. E isto é depois reforçado por uma outra questão em que nós perguntamos os obstáculos do uso do computador, e eles voltam a reforçar esta componente ligada mais à avaria dos computadores, à falta de tomadas elétricas, por exemplo, na sala para carregar os computadores, ou então ao esquecimento dos alunos para o levar para a sala de aula, porque, por exemplo, muitos professores achavam que o computador devia ficar na escola, porque assim era mais fácil trabalhar, porque o aluno já não se esqueceria. No entanto, o programa tinha também esta dualidade em termos de objetivo, que era simultaneamente um programa, segundo a análise que fizemos, não é? Era simultaneamente um programa para a escola, mas também uma forma de fazer chegar o computador às famílias. E, portanto, acho que é um dado que poderemos também debater, não é? Portanto, mais a questão da logística do que propriamente a questão da formação dos professores no uso das tecnologias, e nomeadamente no uso do computador Magalhães. Os usos do Magalhães na escola, temos aqui o lado dos professores e o dos alunos, e como veem, portanto, não há aqui grandes disparidades nas respostas, não é? O que é que os alunos fazem mais? Ler e escrever textos, fazer exercícios, jogar jogos, fazer PowerPoints ou fazer pesquisa na internet. E olhando para a coluna dos professores, são as mesmas respostas, não é? Embora com percentagens diferentes, mas também temos um número muito diferente de respostas a esta questão. O nunca também são respostas muito próximas: enviar e-mails, dizem as crianças, ver as notícias na internet, falar com amigos ou família na internet. Estamos a falar do uso da escola, portanto era normal que não acontecesse. Escrever no meu blog ou no da turma, ou descarregar música, filmes, jogos, etc. As mesmas respostas também pelo lado dos professores, portanto, em termos do não uso, o que é que nunca se faz com o Magalhães na escola. E em casa?
As respostas também são próximas em termos das respostas dos questionários dos alunos e dos encarregados de educação. O frequentemente jogar jogos, ouvir música, fazer pesquisas na internet, ler e escrever textos. Isto aqui terá a ver depois com alguns professores que pediam o trabalho escolar a partir, portanto, a partir do computador, muitas vezes não propriamente do Magalhães, mas, portanto, quem tinha usava o Magalhães para o fazer, ver vídeos e filmes. Portanto, temos aqui um aspecto que os encarregados de educação referem, que as crianças não referem, que é o desenhar. O nunca, escrever no meu blog ou no da turma, ver as notícias na internet, enviar e-mails, portanto as crianças repetem a mesma resposta para aquilo que nunca fazem em casa e que nunca fazem na escola. E os encarregados de educação referem também o escrever no blog ou no blog pessoal da criança ou no da turma, produzir vídeos, enviar e-mails, ver as notícias na internet ou descarregar filmes e jogos. O que é que gostam mais no computador Magalhães e o que é que gostam menos? E aqui é que nós podemos também agora, não é, confrontar com aquilo que eram os objetivos do programa. E podemos ver aqui algum desfazamento entre aquilo que era pensado para o programa, quais eram os objetivos do computador e aquilo depois como as crianças se apropriam do computador e aquilo que de facto elas querem no seu contexto cotidiano. E portanto aquilo que elas gostam mesmo é dos jogos. Já agora, deixem-me dizer-vos que o computador que tinha aquele ar interessante, não é? Portanto, preparado para as crianças, quando nós lhes perguntamos o que é que elas mudariam no computador se fossem convidadas a fazer a próxima edição, elas mudariam precisamente o aspecto do computador. Portanto, elas queriam, era um computador a sério, não é? Portanto, o computador foi também encarado muitas vezes como um computador brinquedo. Portanto, elas queriam um computador, diziam elas, um computador cinzento, um computador preto, que era um computador maior, e, portanto, algumas não gostavam da asa do computador. Bem, as respostas foram muito diversificadas e muito interessantes por aquilo que, pela visão que nós temos, que seria um computador adaptado efetivamente às crianças, muito interessante, muito atrativo, muito apelativo, e elas queriam, afinal, era outro tipo de computador. Portanto, o que elas gostam mais então? Os jogos, internet, o acesso à internet e as redes sociais. Em terceiro lugar, então, os trabalhos e as aprendizagens, escrever, o pesquisar, o desenhar. Se formos depois para o outro lado, que gostam menos, é dos programas e dos recursos educativos. E, portanto, também menos o fazer os trabalhos, ou seja, escrever, pesquisar, desenhar. Portanto, o que nos mostra também a visão do uso das crianças do computador, muito mais pelo lado lúdico e de entretenimento e menos, não quer dizer que não o façam, pelo lado da aprendizagem, tal como o programa tinha sido formulado. Mais-valias do computador Magalhães para a criança na sua própria voz. Talvez possa citar aqui uma outra criança, por exemplo, uma aluna de 4º ano com 10 anos que dizia: foi uma experiência boa, nunca tinha tido um computador só para mim. Portanto, como eu disse, é muito valorizado o ser meu, o ser só para mim. O Magalhães trouxe de bom para a minha vida o conhecimento e a diversão que nem todas as crianças têm. O Magalhães para a minha vida trouxe de bom foi saber trabalhar com o computador. Ajudou na minha aprendizagem porque posso pesquisar coisas. E, portanto, e depois também aqui, não é? Lá está aquela questão do discurso da criança entre o que ela considera socialmente mais aceitável e aquilo que ela efetivamente gosta de fazer no seu computador e na prática, aquilo que ela realmente gosta e faz. Opinião dos 3 grupos de inquiridos sobre o programa Escolinha. Estou praticamente a terminar. Quisemos saber, na opinião destes 3 grupos, se o programa foi importante. Portanto, enquadrando aqui o Magalhães no programa Escolinha, o que é que consideravam? E se olharmos para os 3 grupos, todos eles consideraram o programa importante, não é? E, efetivamente, ele permitiu este acesso massivo do computador às crianças. Se olharmos para a perspectiva das crianças, 94% considera que foi uma boa ideia, porque permitiu a muitas crianças ter um computador pessoal. 64% considera que o Governo devia ter perguntado a opinião às crianças sobre o próprio computador e sobre todos os objetivos do programa. 81% discorda que tenha servido apenas para gastar dinheiro e 84% não concorda com a suspensão da medida. E porquê? Diz, por exemplo, uma aluna do 4º ano: eu diria que não concordo porque o Magalhães serviu para muita coisa, entre elas aprender. E se não o tivermos, os outros também não têm direito. Se nós o tivemos, os outros também têm direito de o ter.
e uma aluna do terceiro ano, de 8 anos, que dizia: eu não concordo, porque se o Ministério da Educação não entregar os computadores Magalhães aos meninos do primeiro ciclo, será injusto para os alunos, porque os antigos alunos têm os novos e os novos alunos não. Portanto, esta noção de que nós tivemos acesso, nós pudemos ter, e os outros meninos que estão aqui connosco agora na escola, portanto, os meninos do primeiro e do segundo ano, não têm esta vantagem. Relativamente aos professores, é aqui também um dado curioso, porque 72% dos professores consideram o programa importante ou muito importante, mas ainda é uma percentagem significativa de 44% concorda ou concorda bastante com a sua suspensão. Mas também 31% não tem opinião sobre a suspensão do programa, não é? E se nós entrarmos depois mais em alguma análise do inquérito, nós também conseguimos levantar aqui algumas hipóteses para esta resposta dos professores, relativamente, sobretudo, à forma como eles acham que o programa chegou à escola e como eles foram envolvidos neste programa. Relativamente aos pais, 22% considera que foi uma oportunidade ótima para as crianças terem um computador pessoal, cá está o lado pessoal, não é? 15% discorda que tenha sido uma medida que alterou as práticas de aprendizagem da sala de aula, portanto, eles consideram que foi importante, no entanto, acham que não teve o impacto que eles próprios consideravam que iria ter ou que poderia ter tido, não é? Portanto, que não consideram que teve impacto ao nível do processo de ensino-aprendizagem, nem ao nível do sucesso escolar das crianças. E, portanto, e também 24% discorda que tenha sido um gasto desnecessário de dinheiro. Portanto, há aqui uma valorização do programa, da ideia, do que está por detrás deste programa, mas depois há aqui outras questões que se levantam, nomeadamente no grupo dos professores e dos pais, relativamente à forma como depois foi implementado. Para terminar, porque já vou além do meu tempo, mostrar aqui com estes dados que não são, portanto, que são dados já nacionais, são dados do GEP, que nos mostram de facto como foi significativo este programa em termos do acesso, não é? Portanto, do ter o computador. Portanto, este programa, a Escolinha, permitiu de 2008 a 2011 o acesso a um computador pessoal a cerca de 500 mil crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Antes da implementação da medida, os dados são de 2005 e 2006, a proporção de alunos por computador no primeiro ciclo era de 15 para 9 em escolas públicas e menor em escolas privadas, 9 para 5. No entanto, este número reduziu significativamente no ano de distribuição de computador, 2008 e 2009, primeiro ano de distribuição, tendo caído para 1 por 1 e 1 por 2 no ensino público e no ensino privado, respectivamente. E, portanto, somente após um ano da implementação da medida, a relação de alunos por computador atingiu a taxa máxima de 1 por 1 em ambos os sistemas de ensino privado e público. O mesmo cenário está presente também no número de alunos por computador com ligação à internet, embora com uma diferença maior, de 26 para 5 em escolas públicas, 13 para 8 em escolas particulares, em 2005 e 2006, e passa para uma proporção de 1 por 1 e 1 por 2, respectivamente, em 2008 e 2009, portanto, escolas públicas e escolas privadas. No entanto, não é? Temos aqui as questões do acesso, vemos que houve aqui uma adesão massiva a esta medida, o computador foi importante, apesar de não ter sido, em muitos lados, o primeiro a entrar em suas casas. No entanto, toda a análise que nós fazemos deste programa, não apenas a partir dos questionários, mostra-nos uma postura de utopia tecnológica, portanto, uma crença muito forte no Magalhães e naquilo que o Magalhães poderia trazer para a escola. Portanto, antes do Magalhães chegar à escola, já havia esta postura de se considerar que havia ali uma revolução que o Magalhães iria criar nas escolas de primeiro ciclo. Portanto, uma certa mitificação do Magalhães como gerador de mudança educativa, o que é um mito há muitos anos questionado no campo da tecnologia educativa e é hoje ainda questionado também por vários autores nacionais e internacionais.
Um outro aspecto que nos pareceu ser uma lacuna deste programa era o não olhar as tecnologias, neste caso o Magalhães, como produtos de ideologias, de valores e de lógicas políticas, económicas e sociais. Portanto, parece que a tecnologia era uma questão neutra, não é? Portanto, que não estavam por ali, por detrás do programa e do próprio computador, ideologias ligadas à tecnologia, até do valor que a tecnologia tem hoje para a nossa sociedade e a forma como nós encaramos a tecnologia hoje. Por exemplo, diziam os pais, porque é que é importante? É importante para aprender a usar o computador para o futuro, não é? Portanto, para a questão do emprego, ter um melhor emprego e de estar mais bem preparado para enfrentar o mercado de trabalho, diziam eles, cada vez mais competitivo. Um outro aspecto que gostaria de salientar era a importância da literacia digital, portanto, não apenas na questão do acesso, porque sabemos que o acesso é um primeiro nível, um primeiro objetivo da literacia digital, porque tudo o resto vem a partir, obviamente, do acesso, mas falta aqui questões ligadas à compreensão, à avaliação. Portanto, há estas questões ligadas à construção do conhecimento para interrogar, para contextualizar, para criticar, enfim, questões ligadas à literacia mediática e que estão para além do acesso. Por isso o desafio relevante para este tipo de políticas, e não podemos esquecer que o programa foi suspenso, não é, em 2011, e portanto não pôde haver esta continuidade que nós esperamos que houvesse, portanto para se passar do acesso às outras dimensões, tínhamos pelo menos essa esperança. Portanto, é de não evitar o reducionismo à tecnologia, portanto, não esquecendo os outros aspectos cruciais de uma política tecnológica para a educação, que deve ser também uma política comunicativa, não é? E vou passar a palavra aos meus comentadores, os consultores científicos do projeto. O professor Pérez Tornero vai centrar mais o seu comentário nos questionários das crianças, a professora Eveline mais nos questionários dos professores e o professor Manuel Pinto mais nos questionários dos pais. E obrigada, e depois também teremos oportunidade nós de debater. Buen día. Gustaría de falar portugués, pero no puedo. Intentaré hablar castellano lentamente y hacerme comprender. En primer lugar, felicidades y enhorabuena al enorme e inteligente trabajo hecho por el equipo de Saeda Pereira de la Universidad do Minho, porque creo que es una muy buena fotografía de dos factores fundamentales, uno la innovación tecnológica y otro las políticas mediáticas. Creo que tenemos muchos datos muy útiles en todos los contextos, a partir del estudio de Saeda Pereira. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre la importancia del nombre del proyecto y de lo que representa como reto. Cuando Magallanes inició su viaje, no sabía prácticamente qué iba a suceder. Fue una aventura de exploración y seguramente si hubiese preguntado si la investigación previa a su viaje recomendaba emprender el rumbo de ese viaje, todo el mundo le hubiera dicho que no, que era un viaje como mínimo inútil. El gran valor de este proyecto de investigación y este proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías en la educación es justamente la apuesta de futuro que representa, la aventura y la exploración que de alguna manera implica. Y esto tiene sentido en un mundo en el que es cada vez más importante el futuro que el pasado. Muy probablemente muy pocas cuestiones del pasado nos pueden ayudar a resolver el futuro, porque el futuro avanza muy, muy rápidamente y esto nos va a obligar a pensar el futuro en términos de invención más que de experiencia. Por tanto, nuestra capacidad de invención, de inventar nuevas pautas, nuestra capacidad de exploración
y hasta de un cierto espíritu visionario será fundamental para la transformación de la educación, por un lado, y también para la transformación de la investigación, que tiene que tener un cierto espíritu creativo, intuitivo, aventurero, visionario, en cierta manera. Como me toca hablar de los niños, de los estudiantes, les propongo una reflexión sobre lo siguiente. Según ha explicado Sara, prácticamente el 60% de los profesores tiene más de 50 años. Las profesoras en el sistema educativo tienen más de 50 años. Por tanto, su horizonte profesional son 10 años aproximadamente, si no nos jubilan a todos antes, ¿no? Por tanto, ese horizonte profesional limite también las estrategias, los objetivos y los métodos. Los políticos que deciden las políticas educativas y mediáticas tienen un horizonte todavía menor, 4 años, si no se adelantan las elecciones. Lo cual supone también una limitación importante a la hora de tener una capacidad visionaria a largo plazo. Sin embargo, los estudiantes que hoy tienen entre 8 y 10 años empezarán a trabajar, con suerte, en el año 2040 o 2030 y tantos. Por tanto, el horizonte de su vida y de sus proyectos es mucho más amplio. Y, por lo que se sabe, la mayoría de ellos, el 65%, según algunos estudios, van a trabajar en oficios que aún no se han inventado. Es decir, van a tener que adquirir capacidades y competencias en un mundo absolutamente nuevo, diferente. El problema para la política de innovación tecnológico, pedagógico, educativa está justamente en el contraste entre estos tres universos de visión. El político, muy corto, el corporativo profesional, un poco más amplio, sobre todo si se piensa en los jóvenes, pero no en ese 65% que tiene más de 50, y en la necesidad absoluta de responder a la vida que van a tener los estudiantes dentro de 20 o 30 años. Yo creo que esto nos genera muchos riesgos, muchas contradicciones, muchos problemas. El segundo aspecto que quisiera resaltar de la investigación realizada es una pregunta que llama mucho la atención, es cuando todos reconocen que ha sido una innovación, los estudiantes y los profesores, la incorporación del computador, del ordenador, tanto para en el hogar como en las escuelas, pero habrán visto ustedes que casi todos los niños prefieren usar el ordenador para jugar, no para estudiar. Y sin embargo, cuando dicen cuál es el medio más importante para estudiar, hablan del libro y del profesor. Pero vamos a fijarnos en dos problemas fundamentales. ¿Dentro de 10 años habrá libros que no sean digitales? ¿Al ritmo que vamos avanzando? No. El libro impreso, el libro de papel, quedará como el reloj joya que ahora las empresas suizas venden, más como joya que como reloj, porque todos llevamos incorporado el reloj en el teléfono móvil. Aun cuando todavía conservamos nuestro reloj de muñeca, es más una nostalgia de pasado que una apuesta de futuro. Por tanto, ¿qué significa que se considere todavía para los niños el medio más importante el libro y el profesor? Porque el orden institucional en la escuela está regido por el profesor y por el libro. Pero lo que vamos a afrontar en los próximos 10 años es cómo es capaz de mantener el profesor el orden institucional en la escuela sin el soporte del libro impreso y con el nuevo medio que es Internet y son todos los recursos digitales. En segundo lugar, ¿por qué avanzar? ¿Por qué este divorcio entre jugar con el ordenador y estudiar y realizar actividades didácticas con el ordenador? Porque seguramente no hemos resuelto algo que es fundamental desde los tiempos de Sócrates y de la filosofía, y es la incorporación del juego, del sentido lúdico,
en el sistema educativo. El sentido lúdico con mayúsculas. Porque si no hay juego, no hay creatividad. Si no hay en juego, no hay ensayo y error. Y si no hay ensayo y error, no puede haber libertad para cambiar las cosas. Si algo es necesaria para la escuela del futuro, es la capacidad de liberarse de muchas rutinas, porque la escuela del futuro, cuando se tiene esta incertidumbre económica y productiva que como tenemos hoy, sabemos que tiene que ser sobre todo creativa y sobre todo resolutiva de problemas nuevos y de innovaciones nuevas. Por tanto, lo que revela el estudio hecho por Sara Pereira y su equipo es que existe un divorcio entre la cultura escolar, todavía, y la cultura, iba a decir familiar, pero se podría decir la cultura privada del niño, que está gobernada por sus iguales y por lo que hace en casa. Esa fractura, ese distinto tempo, esa distinta estructuración, esos distintos valores que rigen la cultura educativa y la cultura escolar clásica y la cultura privada, es algo de lo que tenemos que vencer y superar. ¿Cómo? Pensando en que cuando la cultura privada está más cercana a los valores de la escuela, los niños progresan mucho más, por las investigaciones que sabemos. Leen mejor, avanzan más, conocen mejor. Cuanto más separada está la cultura privada de la cultura de la escuela, la distancia es más difícil de resolver. Y lo único que podemos proponer es un diálogo entre la cultura privada y la cultura de la escuela. Un diálogo en que el profesor tiene que hacer de puente. Porque el profesor tiene, digamos, dos posibilidades. Las profesoras o los profesores pueden rechazar la cultura privada. Es decir, los juegos, la PlayStation, el consumo de Internet es negativo y no lo incorporo como valor positivo en la escuela. O puede apostar por un sentimiento de conciencia crítica sobre los propios usos privados y también institucionales, porque el problema es que la escuela ha de cambiar mucho en el futuro para aproximar, para reducir la distancia entre el consumo privado y el consumo público. Esto se revela también por el hecho de que muchas de las políticas de inversión pública se han centrado en hacer la escuela autosuficiente tecnológicamente. Probablemente hubiera sido y será en el futuro más útil hablar de una escuela conectada con el hogar, donde los medios han de ser complementarios, porque la riqueza de dotación tecnológica del centro tiene que ser compatible con la riqueza de la dotación tecnológica de la casa. Ahora, imaginen ustedes, y ya voy a ir acabando, cómo será la escuela dentro de 40 años. Dentro de 40 años, todo el centro escolar estará digitalizado, habrá menos aulas, habrá más talleres de trabajo. Estos talleres de trabajo estarán dotados de tecnologías táctiles, de objetos donde Internet ya está incorporado, y se habrá producido una especie de extensión escolar hacia una colaboración entre los hogares, diferentes escuelas del propio país y de fuera del propio país, a través de lenguajes que se compartirán y serán, digamos, mundiales de alguna manera. Bueno, yo creo que Magallanes ha dado un primer paso y hay que valorar su importancia, y es bastante positivo porque ha sido como el caballo de Troya que ha inoculado el virus en las escuelas portuguesas, ese virus de la digitalización que supone, a pesar de lo que dicen algunos, no es solo un cambio tecnológico, es un cambio cultural. Además, creo que el proyecto Magallanes lo que revela es una lección para el futuro, con sus sombras y con sus éxitos. Una lección que podría resumir en los siguientes conceptos. Primero, creo que habría que centrarse en el cambio curricular. Si antes decíamos que el horizonte de vida de un estudiante son 40 años, el del profesorado 10, el de las escuelas cambia a un ritmo mucho más lento, porque está pendiente de las leyes de educación, pendiente de los hábitos, pendiente de los centros, de la fisicidad de los centros, de cómo son las escuelas. Pero probablemente el currículum tendrá que ser más flexible, más abierto, más creativo, más libre.
el etnocentrismo, el tecnocentrismo con el que ahora se ha gobernado las políticas tendrá que abandonarse por un humanocentrismo o un culturocentrismo, porque los cambios no pueden ser solo de instrumentos. Cuando se introduce un cambio instrumental, se introduce un cambio cultural, y hay que apostar por ese cambio cultural. No se trata solo, estamos pensando de cómo se debería cambiar y cuáles son las lecciones, de centrar los cambios en el profesorado, sino de incorporar un cambio favorable al aprendizaje en el entorno. Toda la comunidad que rodea al niño, desde la familia, la educación, la televisión, los grandes medios, etcétera, etcétera, tiene que crear un entorno favorable. No basta solamente transformar la escuela. Por tanto, olvidémonos de solamente la frecuencia de uso de ciertas tecnologías, nos importan las prácticas de aprendizaje y algo que va más allá de las prácticas, que es el compromiso institucional y personal con ciertos aprendizajes. El uso de Internet en las escuelas, el uso de una apertura hacia los recursos educativos digitales, tiene que ver con un compromiso de todos, también de los padres. ¿Y cuáles son las lecciones que se pueden obtener en términos de políticas de comunicación o políticas de innovación tecnológica? La primera, no puede haber políticas solamente de tipo industrial, de compra, decisiones tomadas, sino tiene que haber políticas de movilización general de la comunidad educativa, que partan de un cierto consenso, políticas que se centren también en la conciencia de la gente, porque si la gente no es consciente de los fines, no se cambian los medios. Tiene que ser también una política ecológica de cambio. No basta, para cambiar el sistema educativo, no basta introducir un cambio tecnológico. Tiene que ser una visión integral, holística. Y finalmente repito algo que ya he dicho, que me parece importante y que debería guiar nuestra visión del futuro en la innovación educativa, es el centro han de ser las personas. Y las personas tienen valores, ética y compromisos. Por tanto, cambiemos lo que cambiemos, lo fundamental es cómo esto se incorpora a la cultura práctica de cada una de las personas. Yo creo que es muy importante el estudio de Magallanes, es muy importante también el compromiso de toda la comunidad portuguesa con el cambio, no solo dentro del proyecto Magallanes, pero si uno repasa los proyectos europeos en los que participa Portugal, yo diría que Portugal es uno de los países más activos en los proyectos de innovación educativa, y esto es algo que en una situación de crisis y de depauperación galopante de la Europa del Sur es una apuesta de futuro y es un elemento de esperanza. Obrigada. E passo então a palavra à Eveline. It's all right. Yeah, thank you. So I am supposed to comment the results of the questionnaires about the teachers for this research. First of all, I'd like also to thank the researchers team for this work, because I think it's a very interesting initiative. It's not so often that public policy project is evaluated with all these questionnaires for the different actors, and especially the children. I think maybe it could be the first time children are interviewed or questioned for a public policy project. So I think it's
particularly interesting to get all these witnesses about what was going on with Magellan-Magalhães project. It's particularly interesting. So, first of all, thank you for this work. The teachers were questioned with three main entrances: access, uses, and perspectives. And I think it's interesting to see all of these points. First of all, you saw that the sample, 80 teachers, 32 schools, first cycle of basic education, 94% of women. It's huge. It's huge, and mostly 45, 54. And as we saw before, quite a long experience, because if we add the 20, 30 years of experience and the more than 30, we are at 76% of the sample. So it's very important experience. I think it's a little bit curious. Maybe is it because these teachers don't move? They are from this part of the country and they don't want to move, or it's not so often that you find this kind of figures. So it was interesting to point it. About the access, as Sarah already said and showed, the access to Magalhães laptop was not so easy for the teachers. It was a first constatation, and but as we saw, to the software, it was not so difficult. So I suppose that they decided to have a look in the laptops, in the children's laptop, and decide to know exactly what was possible with them. But second point, the internet access in the schools and even in the classroom, I think it's very good figures. It's not so often that you have such, internet access in the classroom. 54, it's a lot. It's not very usual. So I say that. Maybe because you pointed also the parents' environment and the high level of education. We are maybe in a specific, I don't know what, neighborhood, I don't know. Maybe it could be interesting to have a look and know why the figures are so high. The access, it's interesting also to see that the teachers consider that they have received ICT training for 81% of them, and they are quite, it's rare to say that there was a lack of supply for training with the Magalhães computers. That's also something we don't constate very often, because it seems to say that these teachers are happy teachers, saying that they received ICT training with a so high level. It's also something astonishing, I could say that. And also they consider to be well informed about the Portuguese technology plan for education and about Magalhães. So I think that it could be a very, I think, quite good information plans from the Portuguese government. But as we saw in the different questions, it's also from the group of the teachers. Is not only from the governmental information, it's also from the group of the teachers and also from the schools. So there had been a lot of, I think, information circulating about Magalhães. And you pointed also the importance of the media about this plan. So I think that a lot of teachers got information through the media channels too. Uses. A large majority of them claims to use media in their pedagogical activities, mostly computer, internet. It was a question about all kinds of media.
mostly computer and internet, 83% and 77%, it's a lot. Some newspapers and magazines, 35%, it's quite a lot too. If we compare with other schools or other countries, it's quite a lot. But very few are interested by video games or TV. Okay. This use of computer corresponds to, that's why it's interesting, preparation of the lessons for 94%, communication of all orders. It means with the educators, with the children, with colleagues, and less to provide materials to the students. If we see that, it's interesting because first, they seem to prefer the media linked to writing and reading activities, and we thought that they pointed these activities for the children when you ask questions about that, and also for professional uses, and at home more than in the classroom. It seems for this teacher to be an excellent tool to work, to prepare the activities, to prepare the lessons, etc., but less to work with the children in the classroom. It's more a technological tool than a pedagogical tool. If you ask the teachers what the students are doing with the laptops, you have first reading and writing text. It goes with the previous question. Research on the internet, do exercises, and sometimes you have games, edit images, and downloading music or listening music, etc. So it corresponds quite well with children's answers. It's not so different. I wanted to compare the two kinds of answers. It's not so different. There are, of course, some differences, but not a lot. They say that the children never send emails, or nearly never, or go to social networks in schools, in the classrooms, with these laptops. It just, I think for me, it just mean that, of course, in school, the teachers don't like at all this kind of activities. They don't like, send emails is not that problematic, but social networks, the teachers don't feel very confident in using social networks in the classroom, so they prefer to leave it apart. That's the first constatation. The second one is the age of the children, because as we saw, they are 9 or 10 years old, most of them 9 or 10, and as we know also, the social networks are not for children, are supposed not to be for children under 13. So I think that the teachers don't allow this kind of activities in the classroom, but it's everywhere the same thing. So it's perfectly understandable. Non-users, the teachers nearly, I don't know, for 40% of the teachers declare that they don't use the laptops, the Magalhães laptops at the moment in the classroom. Why? What's the problem? Why did they decide not to use it? The main reasons they give are always or nearly always linked to technical or material reasons. Malfunctions, damages, lack of electrical support, etc., etc. It's also the children forgetting to bring the laptops in the classroom, etc. But never, for me, it's a little bit curious that they never say or answer that for some kind of activities it's not the best tool, or they prefer to work differently from time to time, etc., etc. It's not pedagogical reason. They use material, technical reason, and not very often pedagogical reason. So
it's interesting to maybe to know more. I don't know if you're going to have some interviews with some teachers. It could be interesting to go further about this. For the perspectives, they all, nearly all, agree. You know, you see important, very important or important, it's about 98%, so it's a huge majority of the teachers saying that it's an important program linked to a fundamental topic, media and digital technologies. It's a very, very high figure. And they have a deep, also, the other point quite important is a deep conviction in the school role about this media and digital literacy. They think it's very important that the school is involved in these activities, and the role of the school and also of the teachers is for them a very high level conviction. They say first that the most important thing for them is that they suppose that with these activities, with this technology within the classroom, the inequality between students, between children, will be reduced, and that the level of literacy will be increased. That's deep conviction for these teachers. I don't know if they tried to evaluate, to assess if it was exactly that, but we can prove that, of course, the inequality is reduced because for the access, at least for the access, the program proposed a good point. I stop there. My conclusions: these teachers are very, very positive. That's good news. That's good news. You don't have often teachers very positive for public policy projects, so it's very good news. But when they consider computer, media, and digital literacy in general, they share objectives and goals and are nearly to think that they, computer, media, and digital literacy, can achieve nearly everything. That's a little bit too much, because they express a very deep conviction that the computer is going to change everything, and they are completely convinced that technology is a possibility to achieve a lot of school goals. So, what to say about that? We have to, I was a little bit surprised because of this high technological optimism and of the lack of pedagogical speech about all of this. It's a little bit different when considering Magalhães program. You have some teachers, it's not all the teachers, it's only some of them, who speak about lack of training, lack of, and another word in French is maintenance. Is it the same in English? It's, you know, when you have a laptop, you have to take care and, okay, maintenance. And also a lack of monitoring and preparation. But at the end, they claim to be very confident in the possibilities of such an initiative. So, for me, it means different things. It means first that it was a success for the teachers, this program. Two, that maybe they are too confident in technologies and they don't express so much a need for training, working together, preparing a pedagogical process, etc. And we'll see after what's going to happen. I think they want the program to be
to be pursued, because they need something as an help with these laptop projects. Okay, thank you. Thank you, Evelyn. Passo agora a palavra então ao professor Manuel Pinto. Estamos já um pouco em cima do tempo, mas vamos ver se ainda temos tempo, pelo menos para 2 perguntas do público. Muito obrigado. Bom dia. Vou ser também bastante breve, porque acho que era interessante podermos ainda conversar, de facto. E vou centrar-me em 2 pontos. Um seria olhar para estes dados do ponto de vista da família, dos encarregados de educação, e sublinhar aí, digamos, o lado... a gente tende a ver os números pelo seu valor facial, os números que estão aqui de alguma forma escondidos também. E, por outro lado, deixar algumas perguntas, que são interrogações que eu tenho sobre o programa Magalhães e, sobretudo, a questão hoje, não é? Creio que é a que faz sentido, uma vez que o programa ficou pelo caminho, já há 2 anos, e creio que o que nos importa é olhar para o futuro, como de resto dizia aqui o professor Tornero. E a primeira observação que eu gostava de fazer é que impressiona de facto, e creio que é indesmentível, que o Magalhães, e se calhar em articulação com outros programas, com o programa tecnológico para a educação em geral, contribuiu para democratizar a ferramenta. Eu creio que isso é indubitável, se bem que nós não podemos ser ingênuos nesta análise, creio que temos de colocar sempre aqui o que é que foi uma estratégia de marketing para criar um mercado de tecnologia, e creio que isso é evidente, ver o interesse e o envolvimento de grandes grupos e de grandes interesses neste terreno. Eu não tenho nada contra isso, mas creio que não podemos ser ingênuos do ponto de vista da análise. E, por outro lado, de facto, a importância para a cidadania de termos ferramentas disponíveis para toda a gente e gente capaz de as utilizar e de tirar partido delas para o seu cotidiano. Portanto, este é o primeiro ponto. E é curioso verificar que 14% teve computador só com Magalhães, ou seja, só com o Magalhães é que teve acesso a um computador. Portanto, eu creio que este é um dado muito importante, não é? Mas, por outro lado, se nós olharmos para as qualificações dos respondentes, dos inquiridos, que é, de alguma forma, um indicador de natureza social, não é? Que discrimina, de algum modo, ao seu nível, digamos, os respondentes, o que nós verificamos é que este número passa praticamente para o dobro. E, portanto, a média aqui é altamente enganadora, não é? Nós temos à volta de 30% de famílias, de encarregados de educação, onde o computador entrou com o Magalhães. Por outro lado, em 35%, este computador, esta presença nova na família, facilitou o uso para outros membros do agregado familiar. Eu creio que isto também é importante. Se bem que eu gostava de sublinhar uma ideia que a Sara apresentou há bocado, que eu, do ponto de vista das crianças, acho que é muito importante. O sentir-se, digamos assim, apoderado, ou poder apoderar-se desta ferramenta, ter o seu próprio espaço e ter o seu próprio objeto. Eu acho que isto é, do ponto de vista da construção da autoimagem e do percurso individual, eu dou importância a isto, acho que é um aspecto importante. Mas, por outro lado, digamos, em famílias onde se calhar foi o único recurso, o podermos ver, de alguma forma, outros membros a poder beneficiar deste input que veio através de um programa da educação. E, por outro lado, para perto de 1/3 de famílias com escolaridade baixa, isto é um dado que preocupa também, o Magalhães não tinha acesso à internet. Porque uma coisa é ter o computador, outra coisa é ter o computador ligado, seja por Wi-Fi ou por PAN de banda larga, não é? Mas, de facto,
nos grupos socialmente mais desguarnecidos, mais desfavorecidos, era relativamente elevada a percentagem daqueles que não tinham acesso à internet. O que, por essa via, nós vemos manter-se um pouco o gap, não é? A separação entre grupos privilegiados do ponto de vista do acesso à informação e aos recursos que hoje estão disponíveis e outros grupos sociais. Finalmente, quanto ao acesso à internet em casa, é de facto significativamente superior nesta amostra estudada, e eu creio que isto se liga com um fenómeno já velho para quem estuda as tecnologias e a relação com os média por parte das famílias e dos agregados familiares, é que quando há crianças presentes, o índice, a média de acesso tende a subir. E, portanto, nós encontramos aqui um patamar muito superior à média nacional. É importante termos isto em conta. Estamos diante de famílias que têm crianças em casa. A média nacional, neste momento, de acesso à internet anda pelos 70%, mais ou menos, não é? E aqui nós encontramos números da ordem dos 87%, não é? Mas eu gostava de chamar a atenção para os 13% que, apesar de tudo, não têm aqui, nesta amostra, acesso à internet. E estes 13%, se nós os olharmos de novo pelo olhar social que discrimina as diferentes situações perante estes comportamentos e estas práticas, o que verificamos é que, de novo, um terço, cerca de 30%, 33%, digamos assim, não têm acesso à internet. Portanto, eu gostava de chamar a atenção que nós continuamos, apesar, digamos, do passo grande que foi dado, estamos ainda com problemas importantes do ponto de vista da desigualdade no acesso, quer às ferramentas, quer depois àquilo que as ferramentas permitem. E, rapidamente, para passar às perguntas. Eu creio que houve aqui claramente uma hipervalorização da crença na ferramenta, na crença de Magalhães, em detrimento da crença nas pessoas. Isto para retomar a observação do professor Pérez Tornero. Houve uma descrença, eu diria, para dizer de uma forma talvez vincadamente negativa, deixem-me dizer assim, que é para provocar. Eu acho que houve uma crença na tecnologia, uma crença no Magalhães e uma descrença na escola, na pedagogia e nas pessoas. É uma provocação. Obviamente isto é exagerado, eu sei que é exagerado, mas tendencialmente eu gostava de dizer isto assim. E depois, creio que o que nos importa refletir neste momento é onde é que nós estamos do ponto de vista das políticas de democratização, de facto, do acesso aos bens da informação, que hoje são bens económicos, são bens políticos, são bens económicos e são bens culturais. Onde é que nós estamos e como é que a escola e as políticas da educação se situam dentro dessa perspectiva política mais ampla? Segundo, o que é possível, apesar da crise, fazer no plano da formação? E não estou só a pensar nos professores. O que é possível e o que é necessário fazer? Nós não podemos simplesmente limpar o Magalhães e ficarmos inquietos porque o Magalhães foi liquidado, porque havia e há outros desafios ligados, digamos, a este problema que precisam de continuar. Nós não podemos deixar de exigir que se inscreva na agenda esta questão, não é? E eu ligo-a com a questão das literacias e com o tema do nosso congresso. É que me parece que não é só da literacia para os média, mas é com a literacia para a imagem e para o cinema, como ontem aqui se dizia, é com a, digamos assim, a literacia digital num sentido humanista, numa perspectiva humanista como é que o José Manuel Pérez Tornero aqui defendia, e ligada com as literacias básicas do aprender a escrever e a ler e a contar, porque eu acho que cada vez mais nós temos de pensar estas várias literacias de uma forma integrada, porque do ponto de vista da experiência de cada cidadão, de cada pessoa, elas são vividas de uma forma integrada como desafios a fazer à nossa vivência cotidiana e à nossa vivência em sociedade. E se nós não pensarmos assim, estamos a criar guetos, dizendo que o nosso é mais importante do que o do vizinho e, portanto, não saímos da cepa torta. Temos de pensar estas questões globalmente. Muito obrigado.
Bom, eu já levei aqui um cartão vermelho de todo tamanho, daqui do lado. Eu não sei se termino, posso passar uma pergunta? Duas? Uma? Duas. Deixaram-me dar-vos a palavra a duas pessoas. Peço desculpa, mas podemos continuar em todo caso também a conversar depois no intervalo, porque de facto estamos com atraso e temos que dar seguimento ao painel, não é? Cristina, que estava... Não sei se mais alguém quer... Bom, nós vamos falar mais, mas em primeiro lugar dar os parabéns a este excelente trabalho, a este projeto. Tenho duas questões. Em primeiro lugar, acho que tanto a Sara Pereira como os comentadores colocaram muito bem a questão da desigualdade. O Magalhães, o programa Escolinhas, o programa Escolas democratizaram o acesso dos jovens e das crianças portuguesas aos computadores, à internet. Isso não é uma questão confirmada pelo inquérito You Kids Online, mas o grande desafio é a desigualdade nas práticas, e aqui eu desafiava a equipa a olhar para os resultados que nos apresentou sobre as atividades, quem é que usa atividades mais avançadas, quem usa blogs, quem tira mais recursos, quem faz os seus próprios vídeos e coloca online, que crianças são essas, de que meios socioeconómicos é que elas provêm, como é que os seus pais são ou não são utilizadores, porque essa questão parece-me extremamente importante. Outra questão fala-se aqui da escola e da sala de aula. Eu trabalhei no projeto Minerva há 30 anos, salvo erro, não foi bem, mas enfim. Nessa altura nós introduzimos, a política era introduzir um computador na sala de aula, no ensino primário, e estarem sempre duas crianças a trabalhar em colaboração. O modelo que nós temos aqui é um computador por aluno, e eu penso muitas vezes na violência que é para um professor ter 30 alunos, cada um com o seu computador, a saírem do sítio onde deveriam estar, porque é muito fácil, não é? Portanto, há aqui um modelo pedagógico de organização da classe que é também, no fundo, no mínimo questionável. E depois há outros espaços, para além da sala de aula, que são importantíssimos, como as bibliotecas, os centros de recurso, que podem continuar a ser espaços de promoção da literacia. Uma das questões que nós, quando ouvimos as crianças, elas nos dizem gostam de estar a discutir com os outros o que fazem no computador. E essa é uma forma de execução da literacia. Portanto, duas questões. Um desafio a pensar, a olhar para os dados a partir de visões relacionadas com as práticas, e incluir também aqui um olhar sobre a escola que extravasa a sala de aula. Mas os meus parabéns pelo trabalho. Obrigada, Cristina. Depois já falamos, porque já temos também alguns dados desse cruzamento com as habilitações e, portanto, os pais das crianças, que atividades é que fazem com o computador. Não sei se temos mais alguma pergunta, se não, damos então por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela vossa presença e encontramos daqui a pouco para o painel seguinte.